Irmãos, graça e paz, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos desejar ardentemente a paz do nosso Deus e que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa ser abundante não apenas entre nós que aqui estamos eu, o reverendo Renildo e o diácono Lucas Caleb. E queremos também que você que está acompanhando esse culto, a transmissão desse culto na sua residência, você e toda a sua família sejam preenchidos, sejam visitados e que vocês possam ser edificados através daquilo que aqui há de ser realizado para a glória do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os olhos, a curvar a sua fronte, a nesse momento manter a reverência juntamente conosco. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo dia de hoje, por todas as graças que Ele tem derramado na nossa vida. Senhor, como é grande, Pai, a alegria, como é grande a consciência que nós temos de como é bom Te servir, de como é bom Te adorar, de como é bom ser achado pelo Senhor, ser procurado por Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, Pai, porque apesar dessa pandemia, nós temos tido a oportunidade e o privilégio de nos reunir como igreja coesa. Aqui estamos eu e dois irmãos preciosos, o reverendo Renildo e o diácono Caleb. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse culto. Nós Te pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão e a cada irmã que em casa estarão ouvindo o que aqui há de ser transmitido. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem provido os meios necessários para que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos alcançados pelo Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso pastor. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos aqui presentes e também você que se encontra em casa para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Leitura que se encontra no livro das Lamentações. As Lamentações que foram escritas de maneira poética pelo profeta Jeremias. Lamentações é um livro que fica antes do livro do profeta Ezequiel e logo após o livro do profeta Jeremias. Capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 33. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, estendendo-se até o versículo de número 33. Acompanhe comigo, por favor, a leitura da Palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Leitura da palavra do Senhor, leitura que nos traz conforto, esperança, gratidão e confiança na ação providente do nosso Deus.
Nós vamos continuar, após a leitura da palavra, louvando esse Deus que é poderoso, esse Deus que é digno, com o cântico de número 164. O cântico 164, ele tem como título Nome Precioso. É um cântico que exalta o nome do nosso Redentor. Hino Nome Precioso, de número 164. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Amados irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Este é um momento de confissão. Eu queria que você, ao ler esse versículo, meditasse profundamente no que ele nos diz. Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse é o momento em que nós vamos buscar a face do Senhor, não apenas citando nossos pecados, mas constrangidos pelos pecados que cometemos e com forte e sincero desejo de abandoná-los, devemos sim confessá-los e expeli-los de nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes, ó Deus, o quanto somos falhos, o quanto somos transgressores da Tua lei, o quanto pecamos diante do Senhor. Isso fazemos por palavras, por pensamentos, por ações e muitas vezes por omissões também. Nós somos assim, ó Deus, mas pela Tua graça, o Senhor nos concede o privilégio de, em Jesus Cristo, sermos limpos,
Por isso que é em nome de Jesus Cristo que nessa hora, e pelos méritos do seu sacrifício, que nós clamamos a tua santa e bendita presença para que venhas tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que tem interferido na nossa comunhão com o Senhor, tudo aquilo que tem prejudicado a nossa comunhão, a nossa adoração, tudo aquilo que em nossas vidas constantemente tem, ó Deus, nos tirado do foco, que é agradar sempre ao Senhor. Retira de nós, ó Deus, tudo isso, das coisas menores que temos, que cometemos, as mais graves que temos. Pecados, ó Deus, que muitas vezes são tão íntimos nossos, que já não causam mais nenhum obstáculo em nossa vida, que não nos entristece mais. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a consciência desses pecados, confessá-los e abandoná-los, ó Deus. Nós cremos que assim será, não por nós, mas pelo Senhor Jesus Cristo, porque é em nome dele que nós confessamos os nossos pecados e que nós agradecemos pelo perdão que o Senhor nos concede nesta hora a todos aqueles que com fé e com sinceridade de coração confessaram seus pecados. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Após a nossa oração, nós vamos cantar. Convido você a abrir o seu inário no hino 68, onde estaremos cantando Necessidade. Esse hino nos mostra o quanto carecemos estar na presença de Deus, confessando os nossos pecados. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol Criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu possa buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem as bênçãos do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Agora, irmãos, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, momento onde nós nos esquecemos de nós mesmos, esquecemos do nosso eu e buscamos a face do Senhor pelo nosso próximo.
nós estaremos orando pela igreja, nós estaremos orando pelos enfermos e pelos médicos, por aqueles que estão diretamente combatendo ou na frente de combate dessa pandemia. Estaremos orando pela nação e pelos missionários. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agora, ó Deus, buscar a Tua santa presença para suplicar, ó Deus, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que está espalhada pelo mundo, sem rótulo, sem denominação, sem placa. A igreja que o Senhor Deus fundou sobre Jesus Cristo. É por estes que nós agora oramos, intercedemos, clamamos, que o Senhor venha trazer a unidade da sua igreja em todos os lugares desse mundo. Que o Senhor traga, ó Deus, comunhão entre os irmãos. Que o Senhor proporcione a esta igreja que luta sobre a face da terra contra os poderes espirituais da maldade, que o Senhor traga força, que o Senhor traga confiança, que o Senhor fortaleça a fé da sua igreja, para que ela continue sendo esta luz que brilha em meio às trevas. Ó Senhor, nós não podemos buscar mais ninguém a não ser aquele que é dono, aquele que é o cabeça, aquele que é o Senhor, aquele que é o guia, o pastor dessas ovelhas. Abençoe a tua igreja. Particularmente, Senhor, nós rogamos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo presidente do nosso Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiros, pela sua executiva, pelos sínodos, pelos presbitérios e concílios locais. Que a tua graça esteja, ó Deus, conduzindo estes homens que o Senhor escolheu para pastorear a sua igreja. Que o Senhor esteja conduzindo esses homens desprovido de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, de qualquer arrogância. Possam eles, ó Deus, estar agindo com os corações sinceros e em temor ao Senhor. Que possamos, ó Deus, agir assim diante dessas ovelhas que o Senhor nos concedeu. Dá-nos a tua graça, Senhor, para que assim possamos conduzir o teu rebanho. Queremos aqui, ó Deus, te pedir pelos enfermos. São muitos, ó Deus, muitos irmãos, muitos amigos que estão ou nos seus lares ou nos leitos de hospitais, sendo agora, ó Deus, angustiados por uma enfermidade, sendo maltratados pelas enfermidades, talvez alguns, ó Deus, sem perspectiva do amanhã, sem nenhuma esperança, sem motivação nenhuma, mas nós queremos dizer que nós estamos buscando o médico dos médicos, onde a medicina para, a última palavra vem do Senhor. Ó Deus, visita estes amigos e estes irmãos, sobretudo, ó Deus, estes que estão desenganados pela medicina. O Senhor que tem poder sobre a vida, e segundo o teu querer, ó Deus, restaura essas pessoas, reconduze-os, ó Deus, aos seios de seus lares. Quantos agora, ó Deus, estão aflitos por verem seus entes queridos prestes a serem sucumbidos pela morte? Vai ao encontro deles, Senhor. Nós cremos que, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar. Rogamos ao Senhor pelas autoridades médicas, pelas autoridades de saúde que estão, ó Deus, no embate contra esse vírus. Livra-os, ó Deus, livra-os deste mal. Que eles continuem, ó Deus, fortes, que eles continuem dedicados, que na tua graça comum eles continuem, ó Deus, exercendo com brilho, com sabedoria, com prudência e com simplicidade e coragem, esta profissão honrada, que é de estar cuidando daqueles que estão enfermos. Abençoa estes homens e mulheres
que eles sejam protegidos pelo Senhor, que eles sejam orientados pelo Senhor. Rogamos também, ó Deus, pela nossa nação, pela nação brasileira. Rogamos pelo presidente da República, aquele que o Senhor referendou como representante desta nação. Que, ó Deus, ele seja desprovido desse orgulho que tem lhe atrapalhado na condução desta nação. E que na tua graça comum, ó Deus, possa ele, junto com a sua equipe, trazer, ó Deus, as melhores soluções para esse nosso Brasil. Rogamos pelo Senado, pelo nosso Congresso, senadores e deputados, pelo nosso Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Rogamos ao Senhor pelas autoridades civis e militares, pelas autoridades governamentais, governadores, prefeitos, pelos vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Abençoe estes homens e mulheres, os quais, ó Deus, pesam sobre ele a responsabilidade de trabalhar para esta nação. Abençoa-os, ó Deus. E rogamos também, Senhor, pelos missionários, homens e mulheres que largaram suas famílias, muitos deles largaram seus locais de origem e se lançaram para países e culturas distantes para pregar o teu evangelho. Muitos deles, ó Deus, quem sabe, nesse exato momento, estão sendo perseguidos, talvez torturados, maltratados, talvez sem comer, mas estão, ó Deus, felizes, porque sobre ele está a tua graça. Que o Senhor continue lhes dando força, porque o seu galardão não está neste mundo, o seu galardão está nos céus, a sua coroa já está garantida, Senhor. Abençoa estes que estão no Brasil, no sertão, distantes das suas casas, sendo, ó Deus, maltratados, sendo zombados, mas estão ali para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoe esses homens, abençoe essas mulheres, abençoe seus familiares, que eles continuem assim, ó Deus, sendo exemplos, como a tua palavra diz, exemplos dos quais o mundo não são dignos de tê-los. Nós rogamos assim, confiados em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, após nós termos empreendido, juntamente com o reverendo Renildo, a oração de intercessão, quero convidá-los a abrir novamente a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Conhecido dos irmãos, essa passagem, estavam presos e foram motivados, certamente pelo Espírito Santo, a louvarem a Deus. É isso que nós vamos fazer. Nós iremos agora, juntamente com o reverendo Renildo, entoar alguns cânticos espirituais. Amados irmãos, vamos louvar ao Senhor, você na sua casa, mas o Espírito Santo está com você, e nós vamos cantar um hino conhecido que diz: Senhor, eu sei que é teu este lugar. Então, onde você estiver, você é templo do Espírito Santo, cante conosco.
Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, perdoa cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Perdoa cada irmão, perdoa cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amém. Se você puder, levante e cante conosco, mesmo na sua casa, o Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém está os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. E não dá mesmo. Nesses dias difíceis em que estamos, não há nada melhor e certo do que estarmos com Jesus, sempre com Jesus. Tem um outro salmo que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, e nós vamos cantar ele para a glória de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Que o Senhor vos abençoe e que seus louvores cheguem aos céus. Meus irmãos, hoje eu quero convidá-los a, mais uma vez, abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 6. Estive conversando com o reverendo Renildo e com o diácono Caleb. Há 2 semanas eu tentei fazer a transmissão aqui na igreja e eu reconheço que, por deficiência minha, a transmissão ela não ficou boa. Depois eu descobri que o celular estava sobrecarregado, a memória dele estava cheia e por isso ele estava travando e não foi possível nós comunicarmos como deveria a mensagem contida nesse texto. Por isso eu quero convidá-los mais uma vez a refletirem comigo na mensagem poderosa que esse texto fala aos nossos corações. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo de número 34, diz assim a palavra do nosso Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, reunidos, e no mesmo Espírito o teu povo que está em casa, e a nossa oração é que eles possam ser alcançados pela tua palavra que é a verdade e a tua palavra que é poderosa. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou absolutamente convencido de que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já experimentamos a sensação horrível, horrorosa, causada pela ansiedade. Umas pessoas, certamente, muito mais do que outras, nós não podemos falar de um padrão único. A verdade é que umas pessoas, ou algumas pessoas, tendem a sofrer muito mais com esse problema do que outras, mas a verdade é que todos, desde o recém-nascido, e depois nós podemos dar algum detalhamento disso, até a pessoa mais idosa, na vida ela já passou por essa sensação. E nós podemos dizer que a sensação terrível que a ansiedade ela gera para algumas pessoas, muitas vezes ela é sufocante. Nos faltam palavras para descrever o pânico e o terror que muitas pessoas elas manifestam quando se veem cercadas e muitas vezes vitimadas por esse problema que é a ansiedade. Essa manifestação da Covid-19, do novo coronavírus, tem trazido para muitas pessoas a experiência amarga, a experiência dolorosa, a experiência indesejável de terem que lidar a todo momento com o problema da ansiedade. E ela traz alguns efeitos sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Algumas pessoas chegam a perder o sono, existem pessoas que não conseguem dormir, outras pessoas choram muito, se derramam em lágrimas. As lágrimas passam a ser até uma válvula de escape. Outras pessoas perdem a vontade de se alimentar, perdem a vontade de tomar água. Outras, por outro lado, desenvolvem o extremo oposto, comem demais ou bebem demais. Algumas pessoas chegam ao ponto de procurar se isolar. São pessoas que, não conseguindo lidar com o seu problema e tendo vergonha, muitas vezes, de expressá-lo, se isolam, se colocam num canto, se fecham e vão sofrer aquele problema absolutamente sozinhos. E há aqueles que, para mim, são os que mais nos preocupam, ou os que mais deveriam nos preocupar. São aqueles que, não sabendo como lidar com esse problema, acabam por tirar a própria vida.
Eles entendem que a vida que está sendo vivida, ela já não vale mais a pena. E aí, na tentativa de silenciar esse sofrimento, na tentativa de colocar um ponto final nessa angústia que a ansiedade tende a causar, elas acabam por tirar a própria vida. E vejam que é um problema que afeta a mente e o corpo. Porque com a manifestação dessa pandemia, as pessoas elas têm que lidar de maneira direta com as providências higiênicas e de isolamento social que as autoridades têm recomendado. E como se não bastasse, elas também têm que lidar com a saúde emocional e a sua saúde mental. E aí nós temos duas opções. Ou nós aprendemos a lidar com esse problema, e isso muitas vezes envolve pedir ajuda, e aqui eu quero dizer para você que pedir ajuda é um gesto de bravura, é um gesto de coragem, é um gesto de lucidez, ou nós não pedimos ajuda e sucumbimos a esse problema. E diante desse quadro que nós estamos enfrentando, e é um quadro que todos estamos enfrentando, todos, sem exceção, algumas perguntas clamam por resposta. Como enfrentar esse problema? Como crentes, como cristãos, nós podemos ir além. Como enfrentar biblicamente esse problema? É possível lidar com esse problema tomando a Bíblia como referência? Ou ainda, que respostas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos oferece para que nós possamos lidar com esse problema? O texto que nós lemos há alguns instantes, ele pode nos ajudar a entender essas questões e a responder a essas perguntas, recorrendo àquilo que nós vamos chamar de providência divina. Esse texto, irmãos, ele se encontra no Sermão da Montanha. Aquele sermão que começa em Mateus 5 e se estende até Mateus capítulo 7. E aqui no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, dando continuidade àquela série de ensinamentos que ele estava transmitindo para os discípulos e para as multidões, ele vai dividir o capítulo 6 em 3 partes. Na primeira parte, ele vai ensinar como as nossas práticas no reino de Deus, elas devem acontecer de maneira natural. Na segunda parte, ele vai abordar a natureza das escolhas que nós fazemos no reino e na vida e quais as consequências disso. E na terceira parte, Jesus vai ilustrar aquilo que ele disse tomando imagens muito conhecidas do seu público: pão, água, vestimenta e coisas afins. E Jesus vai dizer algo muito interessante. Nós não devemos nos preocupar com essas coisas porque elas são secundárias. Nós devemos sim buscar como orientação primária para a nossa vida a providência divina, essa ação soberana de Deus na história, fazendo com que todas as coisas aconteçam para o louvor da sua glória. Por isso, eu quero, tomando por base esse texto, refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: lidando com a ansiedade. Pergunta sermonária é: como lidar com a ansiedade? Em primeiro lugar, Jesus diz que nós podemos lidar com a ansiedade obedecendo a Ele e confiando na providência. Versículo 25 e o versículo 34 vão dizer claramente isso para nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 34 vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quer dizer, aqui Jesus dá uma ordem.
aqui ele nos dá um princípio, aqui ele nos aponta um caminho. E quando nós começamos a meditar, nós percebemos que Jesus está falando de coisas que nos trazem a preocupação a todo tempo. Todos nós temos necessidade de pão, todos nós temos necessidade de água, todos nós temos necessidade de alimento. Alguém poderia até dizer que a fala de Jesus é uma fala destituída de sentido. Mas para que nós possamos compreender por que ele está dizendo que nós não devemos estar ansiosos quanto ao que haverá ou quanto àquilo que o amanhã nos reserva, nós precisamos entender que Cristo faz uma diferença muito interessante entre estar ansiosos e pensar no amanhã. E aqui eu poderia chamar a atenção dos irmãos para aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 3. E Tiago vai mostrar, e ao mesmo tempo, se nós fizermos uma sincronia desses dois textos, vamos compreender que há uma diferença entre pensar no amanhã e nos preocupar com o amanhã. A palavra ansiedade tem a ver com estar preocupado antecipadamente. Significa ser afetado pela possibilidade de que o amanhã não seja bom. E o que Cristo está dizendo é que o amanhã, ele trará o seu próprio mal. O amanhã, ele trará as suas próprias necessidades. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Tratemos de viver o hoje. Tratemos de receber o hoje. Tratemos de nos ocupar com o hoje. E aí, quando nós nos apropriamos disso e nós voltamos para aquilo que dissemos no início sobre a providência, como sendo o modo santo, justo e eficaz pelo qual Deus faz com que a sua vontade seja cumprida, nós entendemos que Deus está no controle. Nós percebemos que Ele está guiando cada momento da história, que Ele está guiando cada ato, que nada acontece sem que Ele esteja dirigindo a história. Então, nós temos a opção de obedecer a Cristo e confiar na providência e lançar mão da ansiedade, ou nós podemos ignorar aquilo que Cristo diz, aquilo que a providência ela é capaz de fazer e nos deixar ser vitimados e mergulhar nesse rio caudaloso, sufocante, que é a ansiedade. E aí, o interesse de Jesus é mostrar que cada dia deve ser vivenciado um após o outro. E se nós não conseguimos viver e celebrar o hoje como um presente divino, por que deveríamos permitir que o amanhã nos tire a paz? Quer dizer, quando nós entendemos que isso aqui, essa reunião, esse culto, esse momento que nós estamos experimentando é uma graça divina, que o alimento é uma graça divina, que o ar é uma graça divina, que a caminhada é uma graça divina, que tudo quanto nos acontece é graça de Deus. Hoje, agora, nesse momento, louvado seja o seu nome, porque é que nós vamos dirigir o nosso olhar para o amanhã, quando ele não nos diz respeito. Presta atenção nisso, irmãos. O amanhã não é objeto do nosso arbítrio. Nós não temos nenhum controle sobre o amanhã. Quem tem todo o controle sobre o hoje, sobre o ontem e sobre o amanhã é a providência divina. E quando nós passamos a acreditar que ela está no controle, que Deus tem na sua mão todas as coisas acontecendo como, quando e do modo que Ele quer, nosso coração descansa. Ou seja, a providência divina, ela nos livra da ansiedade. Ela não permite que nós venhamos a estar pelos cantos choramingando, que nós venhamos a estar a todo momento com medo, entrando em pânico. Por quê? Porque ela acalma o nosso coração. Aqui Jesus nos ensina uma lição valiosa. Precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Precisamos acreditar muito mais naquilo que Deus pode e tem feito, do que naquilo que nós não podemos fazer e não temos feito. Precisamos olhar para cima e ver que a todo momento
chuva de bênçãos, chuva de graças. Tudo quanto há de bom vem descendo do Pai das luzes, pela misericórdia e a graça com a qual Ele tem nos tratado. Então, a primeira forma que nós encontramos sobre como lidar com a ansiedade é obedecendo Jesus e confiando na providência. Mas Cristo nos apresenta uma segunda forma, é crendo que Deus cuida de cada um de nós. Jesus era um homem inteligente, ele era sábio, ele conseguia tocar o coração das pessoas, justamente porque a linguagem utilizada era uma linguagem que podia alcançá-los. E como é que ele vai mostrar que Deus cuida, que Deus não nos abandona, que esse Deus está atento às nossas necessidades? Ele vai pegar 2 exemplos do mundo animal e do mundo vegetal. Ele fala de aves. Texto paralelo, ele vai falar dos corvos. E ele vai dizer, olha, eles não plantam, e aí o plantio tem todo um processo. Limpar a terra, arar a terra, adubar a terra, regar a terra, cultivar a planta depois que ela nasce. Existe todo um traquejo para que ela cresça, se desenvolva, dê fruto e depois nós possamos fazer a colheita. Ele vai dizer o seguinte, que os animais, as aves do campo, elas não fazem nada disso. Elas simplesmente têm o trabalho e o benefício de serem alimentadas pelo Deus Todo-Poderoso, que faz com que as plantas elas tenham fruto. As sementeiras, tudo quanto é do campo que serve para alimentos para elas. Elas não precisam plantar. Depois ele vai pegar um outro exemplo do reino vegetal. E ele vai dizer assim, olhai para os lírios do campo. Se você já teve a oportunidade de ver um lírio, a beleza exuberante. Quando nós olhamos para um lírio, eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é louvar a Deus pela beleza extraordinária que aquela planta tem. E Cristo diz que nem Salomão em toda a sua glória foi capaz de se vestir como qualquer um deles. Mas ora, eles não têm alfaiate, eles não têm costureira, mas eles têm um agricultor. O agricultor é o mesmo que cuida das aves, é o Senhor. E aí ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que tem mais valor para Deus? Nós que somos a sua imagem e semelhança? Nós que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho? Ou as aves do campo? Ou os lírios do campo? A fala de Jesus é, quem cuida de um, quem cuida do outro, é capaz de cuidar de nós. Quer dizer, nós não precisamos, irmãos, cair na armadilha da nossa mente de pensar que nós estamos sozinhos. Coronavírus é uma ameaça. E todos temos medo de contraí-lo, porque nós somos humanos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós não fomos jogados. Nós não estamos numa prateleira empoeirada. Não. Nós estamos na mão do Senhor. Estamos debaixo do cuidado que Ele dispensa sobre a nossa vida. Estamos debaixo da providência. Eu chamo a sua atenção para aquela conhecida ilustração do pegadas na areia. Às vezes nós nos sentimos igualzinho àquele homem. Nós não vemos essa presença acalentadora. Essa presença que nos dá paz. Essa presença que nos dá segurança. Mas a incapacidade é nossa. A fragilidade é nossa. A fraqueza é nossa. Porque nos momentos em que nós não vemos, é exatamente no momento em que Ele está nos carregando nas mãos. Então Deus tem cuidado de nós. E aqui Cristo
ele nos ensina uma outra lição valiosa. É que por mais que Deus esteja para além de todo o universo, esteja acima de todas as alturas, as palavras são incapazes de descrever a transcendência do nosso Deus. Ao mesmo tempo, esse Deus está dentro de nós, cuidando de nós, e está aqui, ao nosso redor, guiando todas as coisas e não permitindo que nós venhamos a sucumbir. Então eu quero dizer para você que ao invés de você permitir que a sua mente, através dessa armadilha que é o pensamento de que a ansiedade vai fazer com que você venha a sucumbir, troque esse pensamento e diga assim: Deus é por mim, Deus tem cuidado de mim, Deus tem sido gracioso e Ele vai continuar cuidando de mim, porque eu sou filho dEle e Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Então Jesus nos ensina que nós podemos lidar com a ansiedade, obedecendo a Ele, confiando na providência, crendo que Deus cuida de nós, mas Ele nos dá também uma terceira informação interessante: é nos ocupando com as coisas do reino. Olha que coisa interessante. Cristo, Ele coloca diante de nós um desafio. Qual é a grande prioridade das nossas vidas? As nossas necessidades, os nossos temores, o nosso medo, a nossa ansiedade ou o reino de Deus? Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos perceber que homens e mulheres de Deus passaram pelos mesmos problemas que nós passamos. E como foi que eles venceram? Eles venceram colocando tudo quanto os afligia em segundo lugar e priorizando o reino de Deus. Muitos perderam a vida, muitos foram torturados, muitos perderam a família, muitos perderam a saúde, eles perderam tudo, mas não perderam a consciência de que eles viviam para Deus. Como diz o adágio popular, quem tem Deus tem tudo. Quem pega a sua vida e lança no reino, está semeando uma semente para o reino de Deus. E aqui eu lembro de uma ilustração da irmã Elizabeth Elliot. Eu já contei essa ilustração na igreja, quando ela falava de Pedro e a pedra. E no final da história, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, para quem é que você, Pedro, carrega essa pedra? Para você ou para mim? E Cristo diz: se é para mim que você carrega essa pedra, você cumpriu a sua missão. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa vida não nos pertence. Nós vivemos em função de Deus e nós vivemos para Deus. Porque Ele, na sua graça, nos deu a vida. Então, o desafio que Cristo aqui nos faz é transformar o reino de Deus na grande prioridade da nossa vida. Se eu começo a pensar no meu armário, se eu começo a pensar na geladeira, se eu começo a pensar no trabalho, se eu começo a pensar no meu filho, se eu começo a pensar na saúde e eu coloco o reino de Deus em último lugar, a ansiedade, ela vai me vencer. A ansiedade vai me deixar prostrado e caído. Mas quando eu pego tudo isso e eu pego o tapete da providência divina do reino de Deus e coloco em cima de tudo isso, eu posso deitar e descansar. Porque se o meu interesse é o reino de Deus, Cristo é claro: todas estas coisas, isso é secundário. E aí, em Mateus capítulo 16, versículo 25, o texto vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, nós, quando priorizamos o reino de Deus, nós estamos, na verdade, nutrindo a certeza de que a vida eterna, ela nos é garantida. E de que essa presença, a presença de Deus,
ela é uma constante na nossa vida. E aqui nós aprendemos uma terceira lição e última lição. Todo esforço que eu e você fizermos em benefício, em detrimento do reino de Deus, será válido. Nós jamais nos arrependeremos, porque entregamos a nossa vida, empregamos a nossa força e trabalhamos incansavelmente para o reino de Deus, porque nós seremos recompensados. É Cristo quem vai dizer: em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não recebeu já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então nós podemos vencer agora, nós podemos vencer nesse momento a ansiedade, a angústia, o pânico, o desespero e tudo que está relacionado a eles, e podemos ter a certeza de que no final nós teremos a vida eterna para a glória de Deus. Então, eu quero dizer a você, finalizando a minha reflexão, que eu lhe entendo, que Deus lhe entende, que todos nós passamos pela ansiedade e não estamos imunes a ela, mas ela é totalmente vencível. Ela não está acima daquilo que Deus nos promete e também não está acima das promessas que nós recebemos dele. Precisamos mais, irmãos, aprender a confiar em Deus, a entregar a nossa vida na sua mão e a esperar que Ele, do seu jeitinho, que é sempre o melhor, Ele silencie a nossa ansiedade para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto e vamos fazer a nossa oração cantada, a oração que está no nosso hinário, no hino 400, hino de despedida. Cante com seu filho, cante com seu esposo, cante em família este hino para a glória do Senhor. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fluir as bênçãos que não vêm do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos uma certa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Fechemos os nossos olhos, faremos a oração e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo em que passamos aqui, nesta casa, e neste tempo que estamos com teus filhos e filhas em seus lares. Sentimos, ó Deus, a saudade de tê-los junto conosco.
Sentimos, ó Deus, a saudade de tê-los para abraçá-los, para dizer o quanto nós os amamos. E sabemos, ó Deus, que tudo isso vai passar e em breve tempo estaremos reunidos com os nossos irmãos e amigos nesta casa. Nessa casa onde se congrega parte da família de Deus. Desejamos, ó Deus, que a Tua graça esteja sendo derramada sobre cada lar que está cultuando conosco neste exato momento. Que a Tua bênção seja estendida a eles, que eles sintam, ó Deus, a alegria da presença do Espírito Santo, movendo cada ato desse culto para o louvor e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ficar ansiosos, mas sem perdermos o foco, que é Jesus Cristo. Que a ansiedade, ó Deus, não consuma o nosso ânimo, a nossa disposição, mas que nós ponhamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, buscá-lo em primeiro lugar, sobre todas as coisas e sobre toda e qualquer circunstância. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim nos faça caminhar para o louvor da sua glória. Amados irmãos, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, o poder e a divina consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, aqui presente e em seus lares, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.